Muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E o programa de hoje nós queremos dedicar ao Cantinho dos Anjos. O Cantinho dos Anjos, que é uma ONG que faz um trabalho incrível com animais de estimação e que precisa da nossa ajuda. No final deste programa vocês vão saber um pouquinho mais do Cantinho dos Anjos, porque a gente tem que ajudar. Afinal, esses bichinhos aqui, esses nossos filhos de 4 patas, eles são muito mais do que bichinhos de estimação. Eles são um apoio, eles são puro amor nas nossas casas. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Gente, aqui eu acho que a única que não tem um bichinho de estimação sou eu. É a Lili. Nunca tive. Tu nunca teve, Lili? Não. Nem enquanto pequena? Não, nunca tivemos. Eu tinha gato. A gente, quando éramos pequenos, tinha um cachorro, mas a gente morava em casa, no interior. Sim, aquele cachorro Aquele da casa. cachorro da casa, não era nosso de estimação. Sim. A gente saía, eu e meus irmãos, que a diferença é bem pouca de idade, e o Tupã, que era o nome dele, ia conosco ali e tal, entendeu? Mas nunca aquela coisa dentro de casa e nem como assim, de estimação mesmo, assim, nunca tivemos. Nenhum. Tu vê? Nenhum, nós somos e em nunca 4. Tivesse vontade de ter. Não. Eu não tive nem vontade de ter filhos, então bichinho também não. Bom, a Soninha é gateira. Nossa, eu sou gateira. Aliás, eu sou bicheira, né? Mas eu acho lindo. Porque bichinho. eu já tive pato, eu já tive tartaruga, eu já tive cavalo, eu já tive uma cabra e agora eu tenho 3 gatos. 3 gatos. E eu acho assim, ó, que eu não sei, a minha vida não tem sentido sem eles. Sabe, eles preenchem umas coisas conhece, assim. né? Eles são muito amorosos, assim, e eu tenho o meu Odin, que já tá com 14 anos. Todos os meus clientes conhecem o Odin, porque quando eu atendia na minha casa, ele era o recepcionista, né? Então, vocês acreditam que as clientes levam presente de Natal pro Odin até hoje? Mas eu acredito que eu tenho telespectadoras que vêm, porque tinha uma época que eu deixava no programa, porque elas me pediam, só agora nessa fase que não, o Juanito. O Juanito é famoso. E eu tenho telespectadoras que vêm aqui para conhecer eles, que pedem para vir aqui no estúdio para conhecer eles. É incrível, né? Eu tive gato quando era novinha, em casa só tinha gato. Cachorro foi depois. E eu acho, gente, que com tudo que a gente vai falar, é capaz da Lili sair daqui e querer um bichinho. Querer um bichinho. Vai lá na ONG pegar um bichinho. Pedro, quem é? Pedro, tu tem dois. Eu tenho 2 caramelinhos. São os docinhos, a Ritinha e o Mugler. O Mugler ele já é mais senhorzinho, ele deve ter uns 11, 12 anos. O Mugler é uma figura. Eu amo o Mugler de paixão. E ele ama. O Mugler é uma comédia. Tu sabe que uma vez o meu pai, ele tava com o meu pai, não sei por que ele tava lá na casa do meu pai. E eu morava perto ali, num prédio do lado, e ele em algum momento tava com o meu pai, não sei por quê. O meu pai saiu ali de casa, foi na escadaria da Borges de Medeiros ali, sabe, tomar tem um restaurante ali, acho que ele foi com alguns amigos tomar um chopp, alguma coisa, e foi com o Mugler, e o Mugler não usa coleira. Aí, o Mugler tava andando juntinho ali, bonitinho, tava com meu pai, começou a chover, e meu pai foi se abrigar sei lá onde é que ele foi se abrigar, dentro do restaurante, alguma coisa assim, e a vida que passa. Ele começa a olhar para os livros e ele, meu Deus, eu esqueci que tá com o Mugler. Resumo,
Meu pai, abaixo de chuva, começou a percorrer aquele centro, subiu escadaria, desceu escadaria, foi uma função. E daí ele me ligou, Pedro, chorando, Pedro, tu não vai acreditar, eu perdi um Mugler. Aí eu falei, pai, tipo, como? Como? Ele não é um cachorro que ele sai de perto de ti, entendeu? Ele tá ali, entendeu? Como é que tu perdeu o Mugler? Procura direito que ele deve ter. Não, já dei uma volta em todo o centro, não achei. Bom, me levantei. Deve ter ficado pra morrer, Pedro. Mas tem uma que eu vou contar depois dele, tem uma outra também. Aí eu levantei, assim, assustado, desci. Quando eu desci, eu tava atravessando a rua, falei, não, vou fazer o trajeto. O porteiro do prédio do meu avô, que é o prédio na frente dos meus pais e na diagonal do que era o que eu morava, me chama, Pedro. Eu olho assim. Aí ele, o seu cachorro tá aqui, o Mugler tá aqui. Eu falei, como assim o Mugler tá aí? Ele saiu da escadaria da Borges e foi direto pro prédio do meu avô. Sozinho. Claro, eu sabia o caminho. Mas é impressionante como eles só faltam falar. Só faltam falar. Não é? Vocês sabem que, por incrível que pareça, eu era uma pessoa que tinha muito medo de cachorro. Sabe aquelas assim, ó, que se tu vê um cachorro do lado da rua, tu vai pro outro lado da rua? Sim. Sempre tive medo, pânico de cachorro. Não dá pra acreditar, né, Pedro? Hoje eu pego um pitbull, tranquilo, beijo. Cara, querido. Mas a minha história com o cachorro começou com a Júlia, minha filha, porque ela também tinha medo de cachorros. E hoje em dia todo mundo tem um bichinho de estimação em casa. Então ela fala, mãe, eu não quero ir na casa da fulana porque tem cachorro. Não quero ir na casa da outra, ai, tem cachorro, eu tenho medo. Eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Sim. Porque eu também tive medo, eu nunca tinha tido cachorro. Daí eu disse, não, vou comprar um bem pequenininho que eu e ela vão perder o medo. E comprei um poodle microtoy. Desse tamanho, gente. Coisa mata. Embebelou. Coisa mais linda. Chegou lá em casa, foi assim uma festa, né? E eu ali tentando perder o meu medo, não podia demonstrar pra ela que tava com medo. Sim, daquela fera, mas foi um uma bicho desse adaptação tamanho. pra mim e pra ela. Até que chegou uma amiga dela lá em casa, o cachorrinho tinha 2 meses. E a menina disse assim, eu quero esse cachorro pra mim, eu vou levar pra minha casa. E a gente disse, não, alguém da minha mãe, tu não vai levar. Ela disse, então toma teu cachorro. E eu tirou o cachorro do chão. Sério? E o cachorro quebrou as 2 patinhas da frente. Deus. Era um temporal. E eu, ali foi o momento que eu perdi o medo, porque eu tive que Pegar e Cuidar do abraçar, né? E cuidar do bichinho. E nós levamos pro veterinário, o veterinário me disse, olha, Carmen, eu não sei se não vai ter que sacrificar ele, porque ele tá com 2 talas, 2 mesinhos, não sei se ele se recupera. Daí eu disse, bom, então pra não criar um trauma maior, vamos trazer um outro. Porque se acontecer alguma coisa, tem outro. Já tava com 2. Não queria nenhum. Peguei uma poodle média pra ficar mais forte do que Não se quebrar. o cachorro se apaixonou pela poodle média. Eu morava numa cobertura, o cachorro ia com as 2 talas atrás da poodle média. Ai, subi e desci Pela escada, casa. coitado. Subi e desci a escada e o veterinário disse, não, ela é muito maior que ele, nunca vai conseguir cobrir ele, né? Ele nunca vai conseguir cobrir ela. Não deu outra. Ele cobriu ela, e eu liguei pro veterinário e disse, manda o teu marido segurar eles até o final agora. Tiveram os filhotes, que é isso que a gente dá os filhotes. Bom, Segurar até os... eu fiquei com 5 cachorros, 5 aquela que poodles. tinha medo. E não foi com eles que tu teve uma história de uma vizinha que tu dizia que só tinha um, porque tu tinha 5, isso aí... História aqui, porque eu entrava no prédio e dizia assim, mais um, é o mesmo. Gente, eu sei que aí isso foi assim, ó, pra gente perder o medo, a Júlia perdeu o medo e pra gente descobrir esse amor incondicional, porque é uma coisa assim, fora do normal. Quem não tem, não entende, porque a gente se sente tão acompanhado com eles, não é? Tão... É realmente um amor incondicional, porque eles estão ali na hora que tu chega em casa, que não tem ninguém esperando, eles estão ali. Eles estão na hora ali que tu tá vendo TV, eles estão ali. Eles estão eu o dia agora inteiro tive só a te esperando. dengue, a Nala A ficou vida deles. toda a minha dengue de mão comigo. Sim. É uma coisa assim que tudo que tu contar, as pessoas não acreditam, porque é muito mais do que a gente pode imaginar. Sabe que eu sempre... todos os lugares que eu morei nunca foram prédios com muitos jovens. Sempre tiveram mais senhores, senhoras.
prédios assim que tem mais senhores solteiros, senhoras solteiras ou viúvos, sim. aquela coisa, e a gente são pessoas muito carentes, assim, que conversam muito. Então eu sou acostumado desde pequeno a entrar no elevador, descer o elevador papeando, paro na portaria, daí começa a conversar e tudo mais. Qualquer um é motivo de assunto. Qualquer um motivo de assunto, exatamente. E eu sempre fui um bom ouvinte, deixa as pessoas falar, né? O que eu vou fazer? Sim. Aí falo direto dos cachorros, porque venho, normalmente quando eu desço com os meus pra fazer xixi. E aí alguém para e começa a me contar alguma história de cachorro. Mas sabe que o Odin me aprontava tanto quando ele era pequeno. Eu morava aqui na Eudoro Berlim, eu fiquei conhecida na Eudoro Berlim como a louca do gato. Porque o Odin fugia, me passava noitadas. E uma vez... Na farra. E uma vez ele ficou 4 dias fora. E eu gritando, chorando. Eu bati. Aí um senhor que nem uma louca do lado me ensinou assim, ó, faz assim, ó. Determinado horário, tu sai, tu chama o nome dele e todo mundo repete. Foi quando ele voltou, né? Então eu saía na Eudoro Berlim e gritava, Odin! E todo mundo só via aquele, Odin! Odin! As pessoas... Mas que legal! A louca do gato, adorei. Viu? Cada um tem sua loucura, eu sou louca das plantas. 2 dias depois... Mas eu acho que tu vai sair daqui daquele tempo. 2 dias depois me aparece o Odin magro, Seco, coitado. comendo tudo. Mas os gatos têm dessas, não é? Quando eu tinha gato, quando eu era pequena, não era na casa dos meus pais, o gato às vezes sumia uns 3, 4 dias nossa, e depois que pavor. voltava. Gente, a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, então não sai daí, porque nós vamos escutar os nossos patrocinadores. É hora de matéria pura por aqui. Nós vamos falar do PEG 4000, né? Isso. Esse aqui já é meu. O PEG 4000, Carmen, ele é um laxante osmótico. O que quer dizer isso, tá? Ele é diferente de todos os outros laxantes. Normalmente, quando a gente toma um laxante para ir aos pés, ele irrita o intestino, ele te deixa mais inflamada, né? E esse aqui não. O que ele faz? Ele pega água, a gente toma ele todos os dias, e ele pega a água do nosso organismo e vai botando para dentro das fezes. Sem nenhuma contraindicação. Sem nenhuma contraindicação. Ele é dado desde a criança de 1 mês até o idoso, Então não faz mal acamado, nenhum. não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele não é absorvido. Não, e Então, o a gente não importante, absorve, a Karen disse que ele regulariza o intestino da gente, não é? Exatamente. A gente sempre indica para quem é mais trancado tomar 2 ou 3 meses direto ele e depois ir fazendo um desmame, um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não, né? E ele vai deixar o intestino regularizado. Matéria pura, sempre resolvendo todos os nossos problemas, com muita competência, muito profissionalismo e muita credibilidade, e responsabilidade, que isso é importante. Então, ó, gente, PEG 4000, tá? Matéria pura você encontra em 2 endereços, em Carlos Barbosa e aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, ou você pode pedir através do WhatsApp. Hora de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar da temida, daquela que incomoda, que é a gordurinha nas costas e que nem sempre a gente consegue resolver com a academia. É verdade. É uma mistura de flacidez e gordura localizada nas costas, que vai aumentando com o tempo. Tá? Então, assim, à medida que a pessoa vai vivendo, ela é uma região que vai acumulando. Tá? Na mulher, como ela usa muitas vezes roupas mais cavadas nas costas, uma regata que aparece, aparece. Na hora do biquíni, ela tem a parte de trás do biquíni marca ali. Então, assim, tem muitas mulheres que odeiam essa região porque qualquer roupa, qualquer biquíni vai marcar ali. Tá? Então, isso acaba... Tem mulheres que sofrem a ponto de mudar o seu jeito de vestir por causa da gordurinha e da flacidez nas costas. Exatamente. Tá? Então, assim, é uma região... Vai depender, obviamente, do grau. Tá? Uma pequena gordurinha localizada, a gente pode fazer uma mini lipo daquela região do sutiã e resolve. Tá? Pacientes mais jovens, resolve tranquilamente. Tá? Aquela pessoa que já emagreceu bastante ou que tem uma tendência a ter uma flacidez maior, a gente, além da lipoaspiração que a gente vai fazer para tirar o restinho de gordura que tem, um dos tratamentos que se faz bastante é associar alguma coisa logo após a lipoaspiração, durante a cirurgia, para retrair um pouquinho mais aquela pele. Tá?
O Renovium é uma das coisas que a gente utiliza. Ele é um aparelhinho que entra, é um formato de cânula também. A gente entra pelo mesmo furinho do cano da lipoaspiração e ele dispara, né, um calor que acaba fazendo aquela pele retrair. Quando a flacidez precisa ou quando a gente nota que aquela pele não tem condição de responder muito, a gente pode associar o Renovium, o Orgoplasma, com o Morpheus. Claro. A gente faz muito na região ali das costas também. Tem um resultado ainda melhor. Tá? E naqueles casos assim, onde a pessoa já fez tudo o que tinha para fazer, já não está às vezes tão preocupada com uma presença de uma cicatriz ali na região do biquíni, o último procedimento, assim, quando realmente mais nada funcionou, a gente pode tirar a pele na região das costas. A cicatriz fica bem na marquinha do biquíni, do sutiã, e a gente remove, tá? Daí é uma a pele das costas. É uma solução mais radical, mais definitiva, que para algumas pessoas, às vezes a pessoa já tem uma cicatriz de mama que avançou um pouquinho para o lado, a gente avançando um pouquinho mais, a gente consegue remover uma quantidade de pele grande ali e aí resolve de uma maneira definitiva também. E a gente mostra para o paciente tudo que ela né, onde fica a cicatriz, como é que é a cirurgia, a recuperação é boa, aí ela define, dependendo do problema, mas essa é uma solução que não é tão realizada, porque normalmente a gente consegue bons resultados com procedimentos menores. Isso aí, semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. E é impressionante, assim, como um cachorro aprende com o outro, não é? Eu acho que o gato é a mesma coisa, né? Porque quando eu tive 5 poodles, eu mandei adestrar os que era só um. Tu tá rindo dos meus poodles? O pai era desse tamanho. Teve um que durou 19 anos. Nossa. Eles não morrem nunca, né? Eles ficam poodle não morrem nunca, eles vivem. Eu tinha um vizinho que teve um poodle que durou... Ele viveu, acho que uns 22, 23 anos. Nunca vi um bicho. Você sabe como que, dura, né? que eles duram. Sabe que a gente mandou adestrar 5 e depois, quando um morreu, veio um dos novos. Porque hoje eu tenho 5 cachorros, né? Então, cada um que ia, a gente trazia outro para repor. Né? E é engraçado que os outros que estavam adestrados, aquele novo que entrava, aprendia com os outros. Eu nunca mais vai olhando, né? Porque todos eles... Um vai imitando o outro. Um vai imitando o outro. É muito curioso isso, né? Mas eu acho que a gente está aqui para falar do quanto eles são importantes para a nossa saúde tanto física quanto mental, espiritual, não é? Em todos os sentidos. Tem muitos estudos que falam, né, sobre a importância de ter algum bichinho, no caso, por exemplo, quando tem criança e quando tem pacientes que estão passando por algum tratamento muito forte, alguma coisa do gênero, tem diversos estudos que falam, né, de como que é importante os bichinhos durante o tratamento, que as pessoas melhoram muito a estima. E, inclusive tem diversos, até no Instagram tá passando direto, mas tem diversos cachorros que sabem identificar um ataque epilético, uma convulsão, alguma coisa. São aqueles de apoio, não e que são treinados para isso, é tipo cachorro para deficiente visual, sabe? Eles são tratados eles são criados treinados. Treinados, eles nascem num canil e normalmente são filhos de cachorros que já vêm dessa linhagem, assim, né? De cuidadores. Né? De cuidadores. Então, esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma menina que estava na cozinha cozinhando e o cachorrinho, não sei se vocês viram, o cachorrinho previu, ele começou a avisar ela, ele era um cachorro que era para isso, então ela se deitou no chão, ele abriu a geladeira, pegou o kitzinho que fica sempre num lugar específico da geladeira. Ele pegou o kitzinho, desceu, deixou do lado dela. Ela deitou, pegou, se preparou tudo, ligou para emergência na mesma hora e daí não deu 1 minuto, 2, ela começou a ter uma convulsão. E o bichinho é uma coisa impressionante. E o bichinho estava ali. Eu me lembro quando eu fiz quimioterapia grave, né? Porque eu tive câncer de intestino e eu tinha uma gata que chamava a Sarinha, né? Que eu fiz em homenagem a Santa Sara Cali. E aí eu chegava da quimioterapia, eu já chegava baleada, tu chega baleada, né? E ela deitava bem em cima de onde eu tinha feito e ela ficava dormindo ali até eu dormir. Que amor. Como é que o bichinho sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Comenta isso. Eles sabem tudo e só quem tem que... Tu fica às vezes impressionado do quanto eles sabem mais do que a gente. Não é? E o quanto
esse carinho deles é importante. A gente nunca se sente sozinho se tu tem um bicho de estimação. Verdade. Mas eu acho que também tem um outro lado, não é que é um lado ruim, porque não é culpa dos bichos, mas eu percebo assim que tem muitas pessoas que substituem os animais, os seres humanos por animais. Mas tem uns que precisa, Pedro. Tem uns que Não, precisa. mas é que eu vejo, eu acho que sim, eu também Tem uns acho que por favor. o animal é muito legal. Mas, por exemplo, uma convivência em sociedade, ela é importante, né? Claro que é. O mínimo, nem que seja o mínimo A gente tem que possível. saber equilibrar tudo que é Eu acho. exagerado, não é? De tu passar só com os bichos, ou tu passar só com as pessoas. É Tudo igual isso. eu vejo, eu me lembro quando os shoppings aqui em Porto Alegre começaram a ter os carrinhos bichinho, para né? cachorro. E sabe que eu olhei, aquilo me deu um mal-estar, assim, porque daí eu olhei e pensei assim, gente, estão normalizando o cachorro como filho. E por mais que a gente tenha, Já normalizaram. já normalizaram, mas naquela época Mas tu olha que é a indústria que existe. Nossa, a indústria de Eu vi em pet restaurante. é a única indústria hoje que bate com a estética. É a pet é a shop. pet. E que não tem crise. Não tem crise. Sim, todo mundo tem que dar vermífugo, banho, Sim, mas coisa. hoje faz muito além do que se fazia, não é? É. Tem pessoas que obrigam o bichinho Tem a estar creche vestido. para cachorro. Que Por tratam exemplo, como- a Juju eu está com a flor não porque ela sei. está no programa. Porque eu deixo ela sem a flor, confortável. Sabe que lá nas ilhas, desde as enchentes de setembro de 2023, eu participo de um grupo de ajuda humanitária que o nome é Clube dos 5 Amigos. Nós somos 5, agora nós somos 3, né? 2 saíram ao longo do tempo. Mas o nosso forte são nas ilhas ao redor aqui de Porto Alegre. E hoje o forte mesmo assim é o resgate animal. E para quem não sabe, assim, né? Nós tivemos 3 enchentes aqui. Tivemos uma em setembro, uma em novembro E aí teve aquela de maio, que foi o mundo se acabou, né? Que foi a que teve a maior repercussão, mas nós tivemos 2 muito fortes nos meses anteriores. E então, assim, o que teve de bichinho abandonado, bicho que ficou afogado. E hoje, graças a Deus, tem aquelas leis que é proibido acorrentar os bichinhos, né? E eu vejo, assim, nessas ilhas ali, na parte, tem uma parte que é miserável, assim, que não tem, além... As pessoas não têm casa, moram nos barracos, assim, sabe? Uma situação muito ruim. As crianças com... É um estado horrível, assim, a gente chama às vezes até conselho tutelar né? Porque as crianças assim com sarna, piolho, tudo com ferida aberta. Imagina, se os seres humanos estão naquele ponto, não precisa nem dizer como estão os bichos, né? E eles têm muitos pitbulls para procriação. Esses pitbulls, assim, a gente resgata direto, né? E depois a gente põe para doação, tanto é que quando nós voltamos para as ilhas, normalmente os moradores estão furiosos conosco, porque eles sabem que a maioria dos cachorros a gente pega e não devolve para eles, que a gente coloca numa casa, com uma adoção responsável, num lugar decente, né? Porque não tem como deixar naquelas condições. Eles, coitados, eles mal conseguem sobreviver. Do jeito deles. Imagina dar uma atenção especial para os bichinhos, porque é muito engraçado, assim, esses casos de vulnerabilidade, porque quando... Eu passei, às vezes, por um limbo, que eu olhava, aí via as crianças daquele jeito, um horror, e do lado um cachorro acorrentado daquele jeito. Aí tu olha aquilo e tu pensa assim, ó, os 2 precisam urgentemente sair daqui. Porque a criança não tem culpa e o bicho não tem culpa. Não tô comparando bicho com gente, tá, gente? Mas a situação, tu olha os 2 vulneráveis, um ao lado do outro. Eu não posso pegar uma criança e tirar dali. Eu vou preso, sei lá, eu vou ser o maníaco das ilhas, vão me chamar de tudo quanto é coisa. O maníaco das ilhas, não, entendeu? Eu não posso pegar o filho de ninguém. Né? Mas a gente chama o conselho tutelar, faz diversas intervenções que também não ajudam muito, porque... É muito limitado a ação deles, né? E a ação deles, eu acho que além de limitada, por exemplo, assim, sai de um ruim e daí vai para uma outra coisa que acaba indo para o mesmo caminho. Essas coisas eu acho bem complicadas, assim, é bem difícil.
não tem nada a ver com o assunto, mas tem nesse aspecto de tu querer cuidar. Tinha uma senhora que era minha costureira quando eu tinha confecção. Ela tinha adotado uma pessoa que já tinha tido filhos e tal, e os netos estavam tirando todo o dinheiro do casal. E eu fui tentar, eu vi que eles não estavam tendo dinheiro nem para comer. Aí tinha um restaurantezinho perto de onde eles moravam, ali na Chácara das Pedras, e eu falei com o dono, eu disse, eles vão vir buscar comida todos os dias e eu venho no final de semana acertar. Tá, tudo bem. Gente, chegou uma hora, eu liguei para um número X lá que me disseram, para eles irem da assistência, ver se não estavam sendo maltratados, porque eles tinham medo dos netos, entendeu? Os netos eram adultos. Que loucura. E eu liguei para a irmã que morava aqui em Canoas ou qualquer coisa assim, ninguém quis se meter. E eu, como não era parente, não pude fazer nada. Então, tu entende como a gente fica de mãos amarradas? Eu, às vezes, passava em frente à casa para ver se estavam vivos. Isso é mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum, mas tu esbarra numa, sabe? Ninguém faz nada. Sim, eu denunciei, mas eu não... Até por ali, até por ali. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, morreram, estão aonde? Sabe aquele negócio que parece que eu não fiz tudo que eu podia fazer? Mas os netos maltratados. Se a gente fosse responsabilizar, né, Lili? Pra te ver como, imagina com criança e bichos. Por uma situação assim, de vulnerabilidade. Horrível. Tu enlouquece. Eu acho assim, tem bichinho, tem que cuidar. Isso sabe? Eu acho que é importante a gente falar. Porque tem tanta campanha de adoção, mas quer adotar, adote de uma forma responsável. Se tem condições de dar as vacinas, de cuidar, se vai cuidar com carinho, se não vai deixar o bichinho ao relento, né? Então, porque é muito egoísmo isso. É muito egoísmo. Se tu for ter aqui pelo prazer de ter, né? Gente, vamos dar uma pausinha e já voltamos? Não sai daí. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Boa tarde, feminíssimas! Eu, como sempre, estou aqui trazendo grandes novidades. Principalmente para ti, que se incomoda com aquela sobrancelha antiga, com aquela cor errada, muito escuro, já puxando aí para o verde, para o laranja, que ao invés de contribuir para a nossa beleza, acaba destruindo. Pois é, a menina dos olhos laser está recebendo o Sirius, um dos melhores lasers de remoção de tatuagem do mundo, com 4 comprimentos de onda para te deixar linda de viver e remover aqueles pigmentos mais severos, como os de preto, como os de fundo azulado, né, que são os mais difíceis da gente retirar. O Sirius é capaz de fazer tudo isso por ti e ainda te promover colágeno em toda a região tratada. Isso faz com que a tua pele não sofra as consequências do laser. E a gente pode te indicar também um profissional para tu refazer essa sobrancelha ou tratar o teu pelo para recuperação natural após a remoção, porque o Sirius, como ele não prejudica a tua pele, vai te oferecer essa oportunidade. Quer saber mais sobre ele? Então, ó, marca uma consulta comigo que eu te explico tudinho. Mas é impressionante, assim, a inteligência desses bichinhos e o quanto a gente se apega e eles se apegam na gente, né? Vocês sabem que eu morava num apartamento e fui para uma casa. Fui para uma casa principalmente por causa deles. Sim. Porque eu queria pátio para eles, sim, né?
E aconteceu uma coisa muito curiosa logo que eu me mudei, porque tinha o porteiro eletrônico da garagem, era muito sensível. E eu estava na semana de mudança, estava a Nala, que todo mundo que não me assiste conhece a Nala, com a Zara, que é a minha outra caramelo, e a Golden da minha irmã, aqui em casa. E a Nala encostou no porteiro, eu não vi, e saiu lá fora. Nossa, foi conhecer o bairro, ué. Na semana que nós nos mudamos, as três Passeando. saíram. Reconhecimento. Eu fui olhar e disse, ué, onde é que elas estão? Saí pra rua. Só me diziam assim, ó, eu vi duas vira-lata e uma Golden passeando lá pelo Plínio. Eu vi duas vira-lata e uma Golden passeando lá pela Anitta. Cada um dizia uma coisa. E eu Deram conta do bairro. apavorada, chorando na rua. sem ela. Larga a louca dos cachorros. Não, e a minha irmã me ligando, eu disse, eu não posso entender, porque o que eu vou dizer da Golden dela, que eu deixei sair de casa. Eu não atendia, e ela ligava, não atendia. Gente, olha, foi uma meia hora horrível na rua, porque eu chorava desesperada. Sim, não conseguia nem se Voltei pra concentrar. casa pra ver alguma coisa, quando eu vi me aparece a Nala. E bate assim, que ela adora dar a pata. E eu disse, o que foi, Nala? Onde é que tá o resto? Onde é que estão os outros cachorros? Ela me levou aonde estavam os outros cachorros Que coisa que bonita. estavam dentro de um prédio, que o zelador abriu e deixou eles dentro. E a Nala me levou até lá. Que legal. Dá pra acreditar nisso? Quer dizer, era a primeira semana que ela estava numa casa nova, numa zona nova. Ela voltou pra casa e me chamou. Sabe que o Mugler... Sabe que uma vez o Mugler tem 1000 histórias, né? E uma vez ele tava... Eu deixei ele na época com a moça que trabalhava conosco, lá com a Gisele, que mora em Viamão. E aí ela tava meio que se mudando, também alguma coisa do gênero. E ele passou um tempo com ela, porque ele adorava ir pra lá, ela cuidava bem, deixava com os outros cachorros, tinha um pátio grande. E eu deixava, às vezes, ele de férias lá, né? Sim. E aí eu tinha ido a São Paulo, eu morava aqui e lá, e eu perguntava, mandava mensagem, e aí, tudo bem com o Mugler? Quer comprar umas rações? Não, tá tudo certo, tudo certo. E aí tá, tudo certo, não sei o que. Quando eu voltei de São Paulo para Porto Alegre, um dia minha mãe me olha, assim, minha mãe branca, eu olhei, o que mãe ia lá, eu vou ter que te contar. Eu, pronto, né? Eles me contaram que o Mugler fugiu da casa da Gi, ficou 15 dias, esse período que eu perguntava como é que ele tá. Não, tá tudo bem, sumido. E aí, 15 dias depois, um dia a Gisele foi procurar ele, não sei onde, mas já tinha dado como perdido. Falou, paciência. Aí foi num mercadinho, assim, do bairro, né, que tinha um sofá na frente. Tava o Mugler bem deitado no sofá, e tô bem gordo, mais gordo que antes. Tirou férias. Mas Achou um espaço. ele tava parecia uma bola, assim, porque lógico, tudo que davam de comida pra ele devia comer, tava desse tamanho. E bem deitado, a Gisele olhava e chorava e abraçava ele. E aí ela disse que, perguntou ali, eles disseram, não, a gente viu ele, um cachorrinho tão bonitinho, de lenço, Sim, todo, viu né? que era de alguém. Nós vimos que tinha dor e deixamos ele aqui cuidando. Ele acabou ficando aqui, a gente alimentou. E o Mugler bem de boa. O Mugler é uma figura, gente. Mas o Pedro e a Soninha, que eu acho que entendem mais disso do que eu e a Eli, os bichos trazem uma energia diferente pra dentro de casa, né? Nossa, Total. é outra vida. É outra, assim, eu tenho meu pretinho, né? Ele tem um nome que é Whey, em homenagem ao chefe das Panteras Negras. Pergunta se alguém chama ele de Whey. Ninguém. Não. É o pretinho, ficou pretinho. Também tem. O pretinho, ele tem o dom de detectar energia. Eu já notei isso. Os legal. gatos têm isso. Principalmente Tem, o gato, sabe? né? Então, assim, eu gato vejo assim, tem ó, quando tem alguma coisa meio desequilibrada, eu vejo que ele deita tempo naquele Ele lugar. vai num ponto ali. E Mas aí o ele gato fica- consegue limpar a energia, não Limpa, é? exato. Se eu disser uma besteira, você Não, vai E É o aí, que eu é ouço. muito engraçado, assim, porque às vezes também eu não tô legal, ou encontro nas Aí férias você da vida, sentem né? direto. Ele já vem pra perto, ele já deita em cima de mim ou em cima do Ricardo, mas o que é mais engraçado é que, assim, ó, a gente sabe que ele tá trabalhando, Claro. porque depois ele dorme uns 2 dias Direto. sem parar. Dorme, Gato dorme. tem isso. Sabe? Acho O que cachorro só detecta.
Cachorro, e late. cachorro, eu acho que ele não tem tanta essa coisa assim de transformar aquela energia. Mas ele sabe? deixa a casa leve. Deixa. eu acho que ele tem o dom da alegria, né? O É, cachorro, ele tem o dom deixa da Eles alegria. ajudam mais as pessoas, eu acho, assim, direto, sabe? Não tanto. É, Acho que eles são mais gato é- participativos, os cachorros, eu acho que É. eles são mais afetuosos. Eles assim, fazem com mais os- troca. É. Exatamente. O gato já é mais individualista. Mas o gato né? cura, né? O gato poder. ele tem o poder de cura, curativo. assim, né? E o que eu gosto, que eu acho maravilhoso nos gatos, é a personalidade. É. São bem A diferentes, minha né? Flora, é uma vira-lata, tá? Mas ela acha que ela é filha da rainha da Inglaterra, porque ela não se mistura, ela deita toda lânguida, ela, sabe? É toda, né? Tu vai pegar ela no colo e fala assim, Sabia Tipo, só com as que o duas gato patas. Eu diz sempre que ele quis ter gato. detecta até se o dono dele tá doente, Sim. né? E não sabe. sim, Diz que ele sente, Com ele certeza. cheira o lugar é. que tá adoecido, né? Uhum. Que É impressionante muito isso. impressionante isso. Eu não gostava, tinha pavor de gato quando era pequena. É mesmo. Tinha Não, ódio, tu sabe que eu não sei porquê. Eu E aí, não o que tinha- eu tinha medo. É, eu tinha medo. e eu acabei tendo um com gato, porque foi o seguinte, eu tava na casa da minha melhor amiga, a gente tava lá tomando chimarrão, a gente ouvia aquele choro dolorido, sabe? E eu disse, meu Deus, tem um gatinho. E aquilo começou a me tocar, sabe? Daqui a pouco a gente mirou, assim, tinha um muro, uma construção na frente do apartamento dela que tava demolindo, tinha um bichinho desse tamanho, Oh, preto, Deus. retinto, lá em cima. Acho tão bonito. E ela Tadinho. chorando. Gente, eu escalei. Até hoje eu e a Letícia nós perguntamos como é que a gente conseguiu escalar aquilo lá. Ficou a Letícia lá embaixo, eu disse, eu vou te jogar ele, né? Eu escalei aquilo, não sei até como. Aí ela eu não joguei porque ela se grudou assim, se grudou em mim e desceu. E aí virou a minha Sara. Que amor. A minha Sara Cali. E aí ela que cuidava de mim, assim, sabe? Quando eu tava bem doente, logo em seguida eu descobri o câncer bem violento. E ela deitava em cima de mim e ficava ali me curando. Assim, Eles impressionante. têm esse Foi uma história Que de amor. encontro. Sim. Eu e a Sara. E aí tu nem sabe, porque aí eu morei para um apartamento, mudei para um apartamento ali na Filadélfia, não deu tempo de ter lá. E ela não me dá um bote para pegar um morcego à noite e não caiu no sétimo andar. Que judiaria. Eu quase morri assim quando a Sara caiu de lá. Tadinho. Eu pensei, eu não quero mais nenhum outro. Mas tu pensa que eu era gerente de uma empresa, me chamavam de general na empresa, ninguém. Tu imagina um general, que desse tamanho tem, né? Eu, Getúlio Vargas. Eu chorava dia e noite. Que o gerente geral não me voltou com um filhote de gato. Ah, ela morreu, a Sara? Morreu, Caiu caiu no lá. Ela sétimo morreu andar. dessa Porque eu não queda. conseguia, eu não conseguia me recuperar. Aí me apareceram com um filhotinho de um amarelinho, né? O Juan Miró. E aí ficou comigo até, teve um problema renal, faleceu assim. Mas dali em diante eu não consigo mais ficar sem gato. Que amor. E aí eu vou contar a história do Odinho. Porque o Odinho foi uma coisa assim, ó, inexplicável. Mudei para Eudoro Berlink. Eu não tinha, o Miró tinha morrido, né? E eu disse, bom, vamos dar um tempo. Cara, tu acredita que um dia eu tô na pão quentinho, ligo o síndico. Ricardo, tu deixou teu gato pra fora. E o gato, mas eu não tenho gato, não é meu. Era um feriadão de Páscoa. E eu disse, nossa, deve ser do nosso vizinho da frente, que ele tinha, e deve ter saído, cruzado pelas pernas dele, ele não viu, o gatinho tá lá. Aí eu fiquei com aquilo atucanado, né? Aquele negócio assim. Eu disse, Ricardo, vai em casa ver esse gatinho. Chegou lá, tava o Odinho, estirado no tapete, da frente, né, no capacho. Ricardo abriu a porta, ele entrou, nunca mais saiu. No segundo andar, ele subiu as escadas, ele apareceu e ficou esperando. Foi direto? Foi direto. E aí, desde ali, assim, ele simplesmente se abancou na nossa casa. Vocês acham que eles escolhem a gente? Com Acho que certeza. sim. Acho que gato, certeza. todos sim. Mas o cachorro também. Mas gato tem essa coisa meio que de brotar. Eu sei que cachorro também tem. Mas o gato ele se materializa ali naquele Sim. lugar e entra na tua casa. Isso. E tipo assim, E daqui se não me gosta, tirem. ele vai embora. E se ele gosta, ele fica e ninguém tira ele de lá. É, gato tem mais isso. Eu acho que cachorro às vezes aparece na frente do teu portão, fica por ali, acaba, né, acontecendo. Mas cachorro também. Cachorro Vocês também. sabem que eu tenho uma ligação tão especial com essa criaturinha aqui. Esse aqui, ele veio na pandemia. Na pandemia, isso. Ele foi abandonado na pandemia, em Viamão. E tem uma moça que eu conheço que
é da onde eu adoto os meus cachorros. Eu digo pra ela que eu também quero não compro, eu só adoto. E eu tinha, naquela semana, eu tinha dito pra ela que eu queria um pincher, se ela tinha um pincher. E ela me mandou a foto dele e disse assim, Carmen, acabou de chegar esse aqui, ele é quase um pincher, pode ser? Mas esse pode. E esse cachorro aqui, ele jura que ele saiu da minha barriga. Vocês não têm noção. Eu fecho a porta da casa pra sair, ele vai pro meu closet, tem que ficar nas minhas coisas, ele não fica com os outros. Tão colado em mim que ele é. Vem cá. Mas é impressionante assim, ó. Mas ele já ficou aqui comigo. Já ficou? Mas é que ele gostou de ti. Porque é engraçado que quando ele não vai com a cara de alguém, ele não deixa chegar perto de mim. Querido. É muito curioso isso, não é? E todos os cachorros que eu tenho, assim, ó, a impressão que eu tenho é que cada um tem a personalidade de algum poodle meu que já foi. Mas existe isso, sabe que eu acho que tem o espiritismo diz que eles voltam pra gente, né? E que o reencarne deles é muito rápido, né? E esse aqui, ele tem exatamente o mesmo temperamento, os mesmos hábitos daquele meu primeiro poodlezinho. Que é mesmo. É muito engraçado. Vem cá, Rony. Os mesmos hábitos. É tão engraçado. E ele não me dá bola. Ele não gosta de mim. É que agora ele não tá trocando, entendeu? Agora ele não troca. A minha companhia, né, Ronildo? Ele tá bem gordinho, né? E todo mundo é apaixonado por ele. Uma rolha de poço, tá? Você parece E ele veio, Pedro, que a gente podia contar as costelinhas. Então, ai, judiaria. Nós já voltamos, então não sai daí, porque a gente vai continuar aqui falando de bichinho de estimação. É hora de Lene Mostardeiro aqui no Feminíssima e ela veio fazer um convite para você liberar aquilo que não lhe serve mais. Como é que funciona o Liberou, Lene? É muito simples, basta entrar em contato, nós vamos na casa da pessoa, no comércio, onde for, fazemos uma avaliação, combinamos tudo com o pessoal da casa, entramos, arrumamos, precificamos, fazemos convite, vendemos, acompanhamos a retirada de todos os itens e cobramos só uma comissão. A pessoa não se preocupa com nada. Ela só vai desembolsar alguma coisa depois que tudo for vendido. Gente, isso está valendo para quem vai se mudar e quer se desfazer de muitas coisas, para quem vai mudar de cidade, para quem se separou. Pequenos lotes também. Pequenos lotes também. Ou então, se alguém da família faleceu. Enfim, é a hora de liberar. E para quem compra também é um excelente negócio, porque a gente tem verdadeiros achados, não é, Helene? Maravilhoso. E a gente vai avisando aqui aonde é que tem Liberou durante a semana, através do nosso Instagram e do Insta do Liberou. Então venha liberar com a Helene. Bem-vindo ao Golden Lake, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre e, quem sabe, a sua nova moradia. Um empreendimento exclusivo e uma localização privilegiada, às margens do nosso maravilhoso Rio Guaíba. O Lake Vitória é o primeiro empreendimento residencial do Golden Lake. Aqui nós temos 4 torres e você vai poder desfrutar de 4 suítes. Meu Deus, os apartamentos aqui são amplos e sofisticados. Você também vai desfrutar de 732 metros de área privativa. E o mais importante, tudo isso com uma segurança de 24 horas e também uma sustentabilidade certificada. E o maior lago artificial balneável do Brasil. Você também tem um beach club com uma praia privativa, com áreas verdes, espaços para você poder praticar os seus exercícios, academia, sauna, spa, enfim, tudo para você viver melhor. Então agende sua visita e não perca esta grande oportunidade de morar bem. Sabe que a Ritinha, minha outra cachorrinha, né? Acho que eu já tinha contado essa história, mas em agosto passado ela pulou do nosso apartamento lá, do 12º andar, pulou, não quebrou uma unha, mas
dentro ficou, tivemos que fazer uma chapeação em pintura ali nela. Ela abriram ela e deram uma ajeitadinha. E ela voltou, assim, é muito engraçado, né, as coisas. Imagina, gente, por 12 andares a bichinha pulou, não amorteceu a queda em nada, caiu num jardim de pedra, assim, sabe? Tipo, meu Deus, porque não era. Não era pra ser. E ela, desde então, lógico, como eu cuidei dela direto ali, que eu ficava o tempo inteiro em cima dela, olhando e monitorando, a gente acabou tendo um carinho maior um pelo outro, assim. Então sim, tu liga um vínculo, tu cria um vínculo. E ela senta, às vezes, do meu lado pra ver TV. Aí, quando eu vejo que ela tá assistindo, às vezes eu troco de canal, coloco aqueles do planeta, aqueles que mostram, assim, tipo, os golfinhos, as coisas. Ela sentada assim, ó, que nem eu, com aquele barrigão, fica sentada assim, com o olho arregalado, olhando. Parece que entende. Não, e daí pula os golfinhos, ela faz assim, fica olhando, sabe? E, gente, entendendo completamente o que tá acontecendo ali. Ela é muito engraçadinha. Eu acho que eles dão um sentido diferente, né? Pra vida da gente, em termos de movimento também dentro de casa, porque estão sempre movimentando, correndo, sempre alegre. Eu vejo também que as pessoas têm uma ligação muito grande com o cavalo, né? Cavalo é uma coisa também muito forte. Eu tenho uma sobrinha que a vida dela é cavalo. Sim, a gente quando fala em bicho, pensa no gato e no cachorro. Eu tenho conhecido que tem um porco em casa. Um porco? Ele é tão apaixonado que é por cavalo desde criança. E é válido? É válido. É o registro quando a gente pensa. Eu não lembro se ele tem 5 gatos e não sei quantos cachorros. Aquele tipo de papagaio branco, eu nunca sei o nome. Calopsita e o porco. Tu vê? Tu acredita? Mas sabe, mora numa cobertura. Tá feio da família. Tu sabe? Não tem filhos, tem só os bichinhos. Mas sabe que esse do cavalo é uma coisa que, assim, eu não tenho esse tipo de conexão com o cavalo, assim. Eu sei que ele é um animal incrível. Eu teria um cavalo, com certeza. Talvez eu tivesse, mas eu não tenho... Eu não tenho essa coisa. É muito caro. Eu vejo pessoas assim que montam, né? E que, enfim, minha sobrinha, ela vive para aqueles cavalos, sabe? Ela é apaixonada. E ela e o bicho têm uma conexão, uma coisa muito interessante. Mas cavalo é muito... cavalo é maravilhoso. E ele vem, ela chama, e ele vem e faz carinho nela, gente. Eu fico impressionada. Porque ele é um bicho gigante. A tendência natural é a gente ter medo, né? Claro. Nossa, a relação dela com os cavalos é uma coisa muito bonita. Eu acho lindo e eu me emociono assim com qualquer bicho hoje em dia. Mas é emocionante mesmo, sabe? Eu não posso, eu virei aquelas pessoas que eu não posso ver um cachorro abandonado na rua que já quer levar. Eu tenho que sair correndo pro outro lado, porque senão eu já pego no colo, né? O Ricardo já vai fazendo assim pra mim. Não olha. Porque senão ele sabe que eu vou passar ele a mão. Eu virei essa pessoa. E de todas as vezes, todos os cachorros que eu peguei, eu dizia pro meu marido, vou pegar mais um. Não, vou pegar mais um. Trata de acostumar. E daí todo mundo já se apaixona, né? Tadinhos. Agora já tô com saudade de um pequenininho de novo em casa. Eu tô com saudade de filhotinho. Eu só não botei um filhotinho em casa, sabe por quê? Porque esse aqui é capaz de morrer. Sim. Porque ele foi o último a chegar, ele é capaz de morrer. Vai morrer de ciúmes. Porque eu já tô com saudade do filhotinho. Mas é bom um filhotinho. Como é bom um filhotinho, né, Saninha? Sim, a Florinha e o Pretinho, eles foram jogados fora com mãe e tudo. Só que daí quando abriram a caixa que eles foram jogando fora, a mãezinha fugiu, a pobrezinha estava assustada, né? Eles não tinham aberto o olhinho ainda. Então eu dei uma madeirinha desde pequeno, entendeu? A gente cuidou desde nossa, o Preto, inclusive, a gente achava que não ia sobreviver. E sobreviveu, tá lá. Sem vergonha, tocando terror. Mas assim, então eu já disse pro meu marido esses dias, vamos pegar um de alguma cor que a gente não tem. Dá saudade do pequenininho. Eu tenho vontade de ter gato. Mas sabe que meus pais não têm ligação muito com bicho. Hoje eles têm com os cachorros porque... Aprenderam. Eles têm que ficar às vezes com os cachorros. Eles têm que ficar, às vezes tem que cuidar e daí acaba criando um carinho, né? Sim. Mas a minha mãe nunca teve essa coisa com gato, então nunca deixou. O Iago não gosta dessa coisa de bicho, ele diz, eu brinco que a Ritinha, quando eu adotei a Ritinha, eu não contei pra ele, eu peguei, cheguei em casa e falei, tô com um lar temporário.
E ele, engana que eu gosto, né? E aí eu brinco, eu falo, não, às vezes a gente se incomoda, assim, eu falo pra ele, olha, se um dia a gente se separar, eu tá falando pra ele, o Mugler e eu, a gente sai de casa, e ele, não, o Mugler, tu e a Ritinha. Aí eu, não, mas a Ritinha, eu incomodo ele, a Ritinha é tua. Olha a preferência dele. A Ritinha é tua, ele, não, negativo, a Ritinha é tua. Aí fica Pobre da Ritinha. Tadinha da Ritinha. Sabe que quando a minha poodle ficou grávida dos filhotinhos, que depois a gente ficou com 5, a ideia inicial era doar os filhotes, claro. Mas não consegue. Eu pensava, né? Mas vai separar. Eu já doar os porque filhotes. se ficar eu vou ter uma Daí, cada. não, mas sabe que a gente ia doar? Eu disse, não, vender jamais, porque não tem valor que pague eles. Eu vou doar para pessoas conhecidas. Como eu morava muitos anos na rua, conhecia todo mundo da rua, então a gente tinha pessoas já candidatas que queriam. Sim. Quando eles nasceram, porque tu prepara, não é, o lugarzinho para ela ter os filhotes, só que ela teve dentro do close do meu marido. Teve os filhotes, tudo, arrumei tudo com bandaninha azul, bandaninha rosa. Era a coisa mais linda, vocês não têm noção. Quando chegou a hora de dar, porque os cachorrinhos ficam 60 dias contigo. Não tem condições. Não tem condições. Eu disse pra Júlia, a Júlia era pequenininha, eu disse, Júlia, vamos lá entregar os cachorrinhos. De uma vez. Né? E levamos para entregar os cachorros, marcamos um encontro com as pessoas que iam ficar com os cachorros. Quando eu cheguei no lugar, eu olhei pra Júlia assim, ó, pequenininha, com as lágrimas chegando, caída da cara. Tentando se aguentar. E daí uma pessoa que ia pegar disse assim, já preparei a caixa da bota para botar ele. A Júlia olhou pra mim e disse assim, mãe, a caixa da bota. Porque lá na minha casa eles estavam numa cesta, que eu botei uma almofada de broderie. Coisa linda. Eu olhei e ela disse, sabe uma coisa, Júlia? Vamos voltar pra casa com eles. Vamos voltar pra casa. E eu fui tão xingada, que ela disse, eu já tinha prometido pra minha filha, eu já tinha prometido pra minha neta. Foi tão uma briga na rua, porque eu disse assim, bom, entre a tua filha, a tua neta e a minha filha, os cachorros são meus, eles vão pra casa. Sim. Cheguei em casa, meu marido apavorado. Nós vamos dar banho, nós vamos fazer tudo. No primeiro banho, eu já tive uma bursite. Fiquei com 5 em casa, gente. Nossa, eu ali começou. Eu não sei se eu conseguiria separar os irmãos. Olha aí. Ali começou um caso de amor. Ali começou um caso. Mas tem uma coisa também, assim, eu vejo. Sem volta. Tem gente também que é acumuladora de bicho. Sim. Não, mas eu não tô nesse ponto. Tu sabe que esses dias eu. Ainda. Não, tô dizendo. Não, eu acho que eu parei, assim. Mas esses dias eu tava falando com uma pessoa que eu conheço que tem 18 animais em casa. E aí eu olhei pra ela, assim, ela é casada, sabe, tem filhos e tal, eu olhei pra ela e é uma batalhadora, assim, tá sempre no corre, sabe? Imagina, às vezes eu fico pensando, poxa, eu com 2 cachorros tenho uma despesa fixa. Sai caro, né? Sai caro. Poxa, meu Deus. Entendeu? A Ritinha só faz xixi no tapetinho, tem que comprar o tapete que ela gosta. Que se eu compro outro, sim, de uma marca, ela rasga e daí é dinheiro posto no lixo. Então é mais barato comprar o que ela usa do que eu ficar trocando. Sim. Bom, aí a tapete, a ração, banho, como eles têm pelo curto, eu dou tipo um banho a cada 15, 20 dias e tá mais do que bom. Sim. Sabe? Porque eles não se sujam muito, assim, ficam em casa, né? Sim. E já é uma despesa. Né? Já existe uma despesa. E aí tu pega, por exemplo, eu vejo no caso dessa minha amiga, eu falei pra ela, tu não pode ter 18 cachorros. E gatos tinha mais uns tantos. Não, só despesa, não tem ração, é tudo muito caro. Ou tu trabalha, ou tu cuida de 18 animais. Não tem como, sabe? Não tem, tipo assim, não é, vou sair de casa. Cara, isso não existe, sabe? São 18 personalidades. Assim como tem as pessoas, tem as loucas do gato, tem. Sabe? Que eu conheço várias. Mas, gente, hoje a nossa ideia era falar um pouco da nossa experiência positiva que a gente tem com os nossos amores de 4 patas, não é? Os gatinhos da Soninha, os cachorrinhos do Pedro, os meus. Um breve cavalo da Lili. Um dia, nós vamos pegar um cachorrinho e vamos dar pra Lili. Não. Eu vou fazer
fazer vocês voltarem com o cachorrinho. Não, eu tenho uma amiga que perdeu um cachorrinho. Mas eu fico bem feliz com os cachorros de todo mundo. Eu sei, a Lili adora. Não tem problema. E o gatinho também, eles ficam aqui comigo. Eu tenho uma conhecida que ela perdeu o cachorrinho dela. E no outro dia, um outro conhecido que sabia que ela tinha perdido mandou entregar na porta dela um outro igual, quando tu precisa viver aquele luto. E ela olhava pro cachorro e dizia assim, eu não sei se eu amo ou se eu odeio. E me mandou o cachorro no outro dia. Que não viveu, né? E ela não pôde viver o luto. Eu acho que o luto também é uma coisa importante. Tem que passar. Né? E tem pessoas que às vezes deixam de passar por essa experiência porque pensam, a vida deles tem um tempo limitado, ela é curta. Mas só quem tem sabe o quanto a gente tem tanta alegria com eles que vale tudo, qualquer momento que a gente passa com eles, não é? Cada um que tu perde leva um pouquinho de ti, mas deixa muito dele junto contigo. Então a gente quis passar hoje para vocês a nossa experiência, para ver se algum de vocês se anima a fazer uma adoção consciente, a ter um bichinho dentro de casa, porque os bichinhos nos curam. Eles nos curam de muita coisa e eles nos ajudam também, a gente, em tempos assim que as pessoas estão tão ligadas em rede social, não se focam mais para nada, eles nos ajudam a viver aquele momento presente. Pelo menos comigo é assim. Acho que só uma coisa que é importante também, a gente falar sobre adoção é que assim, ó, eu vejo que tem muita gente que fala que não quero adotar porque eu passo o dia inteiro trabalhando, fico o tempo inteiro fora. Gente, é muito melhor ter um cachorro dentro da tua casa, direitinho, bem cuidado, do que sozinho, ele fica ao relento na rua e tudo mais. Ele vai te dar amor de qualquer maneira. Não, e ele vai te esperar. Quando tu trabalha o dia inteiro, quando tu chega em casa, é aquela explosão de amor, né? Que não tem dinheiro. Supera qualquer coisa. Supera qualquer cansaço, né, gente? Verdade. Então, esse programa de hoje, como eu disse lá no início, ele é dedicado ao Cantinho dos Anjos e também a muitas outras ONGs que tem por aí, que ajudam esses bichinhos. Mas, em especial aqui, a gente gosta muito de falar do Cantinho dos Anjos, porque é um trabalho super sério que precisa da ajuda de vocês. Semana que vem a gente volta com mais um Feminíssima Talks.